Sejam bem-vindos ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje terá como tema Educação Física, Esporte e Saúde. Para tanto, convidamos o educador físico e psicólogo João Carlos Teixeira de Souza Barros, diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Santa Cecília. João, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. E combinamos também a professora Carla Luguetti, que é formada na Faculdade de Educação Física aqui da Universidade de Santa Cecília no ano de 2003 e é pós-doutora pela Universidade de Novo México dos Estados Unidos. É um orgulho, é uma honra ter você aqui, professora. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Então, que bom. Eu gostaria que nós falássemos, para exercer a profissão de educador físico, precisa ser formado em educação física? Qualquer um pode ser educador físico? Não, nós temos, felizmente, uma profissão regulamentada a partir de 1998, uma lei que regulamentou, que era um ansejo antigo dos professores de educação física. Esse é um marco na nossa profissão, porque capacita o profissional e que, consequentemente, através de uma regulamentação e sob regras, ele pode prestar um serviço de melhor qualidade. Portanto, não é possível que somente a prática e a experiência habilite um profissional que atua também na área de saúde, além da área da educação. E Marcelo, se a gente pensar, né, a atuação e tendo essa regulamentação, torna, né, coloca essa obrigatoriedade da gente olhar para esse corpo de conhecimento acadêmico para eu atuar, né? Então, a experiência é importante para o educador físico, então, quanto ele, por exemplo, experienciou de esportes, eu acho que é algo importante, mas não basta, né? É preciso também que ele tenha uma formação acadêmica, então, um conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, livros, artigos, e que também tenha essa prática profissional, que é saber ministrar a aula, né? Então, ser um educador físico é composto desses 3 aspectos e acho que é fundamental que no contexto brasileiro especial a gente tenha o CREF, né? Um órgão que regulamenta a nossa profissão. Então é importante a gente fazer essa reflexão, porque nem todas as profissões são regulamentadas, né? Você tem profissões que o cidadão pode exercer sem necessariamente ter que ter feito um curso superior, tem que se registrar num órgão de classe, como a professora falou bem, que é os conselhos de educação física, né? Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, para ser borracheiro. Para ser borracheiro, muitas vezes a profissão ela é aprendida na prática, no dia a dia, porque alguém ensinou, mas não há necessidade de uma habilitação prévia. Já no caso da educação física, a profissão foi regulamentada em 1998. E acho que o grande objetivo da regulamentação de uma profissão é exatamente a proteção da sociedade, né? Então, nesse sentido, eu pergunto, por que é importante a regulamentação da educação física, professor? Muito bem. No princípio, a educação física, de uma formação generalista, ela, antes da regulamentação em 1998, o professor de educação física, ele, para exercer o seu ofício no ambiente escolar, o Ministério da Educação, ele impõe ainda hoje alguns pré-requisitos, como um diploma de nível superior. Mas, na área esportiva, e a educação física tem todo um estigma, uma história que vem de muito tempo, de grandes atletas ou pessoas que conviveram no ambiente esportivo, ele acontecia treinador em determinado momento, né? Um grande atleta praticante, ele tinha o seu período de performance, abandonava a carreira e depois se iniciava como treinador, né? Ocorre que, com a regulamentação, a educação física ela teve que fazer parte de uma área de conhecimento. E o presidente da ocasião, o Fernando Henrique, ele, ao assinar a lei, ele inseriu a educação física na área de saúde. Ou seja, o professor de educação física, o bacharel, ele é um agente de saúde. E, para atuar na área de saúde, ele, como fez a professora, é necessário uma gama de conhecimentos para que ele possa atuar dentro da sua área de competência de forma multidisciplinar. Ou seja, o professor de educação física ele é o componente mais
o profissional mais novo na área de saúde, que já vinha com outras profissões de nível superior regulamentado. Como, por exemplo, a gente fala da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, da farmácia, e aí o educador físico vem se agregar dentro desse grupo seleto, né? E, acima de tudo, em função da regulamentação, a necessidade da proteção da sociedade para que um profissional mal preparado não venha a incidir, a intervir, né? A ponto de gerar um malefício naquele que está usufruindo do serviço, né? Sem dúvida. Nós temos uma regulamentação muito bem redigida e muito bem controlada. O nosso conselho ele é atuante, ele tanto fiscaliza, como ele protege esse profissional, como ele também atua de forma punitiva, a exemplo de outras profissões da área de saúde. Então, acho que algo que a gente pode passar para o telespectador nesse momento é que na realização de atividade física, de esporte, né, é muito importante buscar a orientação de um profissional que efetivamente seja formado, né, e que tenha a inscrição no conselho, porque isso também implica numa garantia de um respeito a um padrão ético e moral, não é isso? A educação física tem lá os seus padrões éticos e morais. Com certeza, e acho que o que diferencia a nossa área de outras áreas é que, se a gente pensar um médico, né, a pessoa quando entra na graduação, ela não experienciou 10, 15 anos com um médico, a menos que ela tenha um pai médico. Na educação física, quando a gente recebe o graduando, esse graduando já experienciou, né, a educação física no ensino infantil, fundamental, ensino médio, experienciou esportes. Então, a gente tem na educação física uma área especial porque tem uma bagagem de experiência dessas pessoas, né? E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas acreditem que a própria experiência possa dar requisitos, ser suficiente para ela prescrever algum tipo de atividade, né? Mas é importante, é de suma importância a gente frisar que é fundamental a gente ter o profissional capacitado e que tem essa junção da experiência dele com toda uma prática profissional, né, uma pedagogia de ensino e também um conhecimento acadêmico para que seja essa pessoa em boas mãos. Afinal de contas, são 4 anos estudando o corpo humano, né, aprendendo sobre o corpo humano para automaticamente depois dosar a intervenção para gerar saúde, né, em vez de gerar doença. Agora, como é que chegou o ensino da educação física no Brasil sistematizado, organizado? Quando é que o Brasil começa a perceber a necessidade de ter um curso de educação física? A educação física ela chega no Brasil com a família real, né? A guarda real ela vem do âmbito militar e por muito tempo esse modelo ele foi inserido na educação física a partir da década de 70, principalmente com a Copa do Mundo. O então capitão Cláudio Coutinho, que foi um oficial do Exército, ele trouxe alguns protocolos americanos, como o método de Cooper, que era um oficial da Força Aérea Americana, que faziam testes para aferir performance. E, claro que nos países da então Cortina de Ferro, União Soviética, Alemanha Oriental, próprios Estados Unidos, que tinham nos Jogos Olímpicos uma competição política e que se buscava performance, a ciência era aplicada, né? Já havia uma metodologia de treinamento, havia uma forma especial que requeria já uma fundamentação teórica mais apurada e não somente a prática pela prática. E foi um marco na década de 70, a partir da década de 70, quando nós passamos a receber uma série de informações de fisiologia do exercício aplicada nos atletas de alta performance. E foi tomando um formato um pouco mais acadêmico, científico, e não tão, até então, empírico, como vinha desde os primórdios da educação física. E, Marcelo, é também importante notar que essa história da educação física, né, vem de uma origem militarista, higienista, né, então numa percepção de corpo enquanto um corpo perfeito, um corpo que treina mais para padrões, né, e um corpo que pouco olhava para dimensões mais sociais, dimensões mais psicológicas, até essa data que o professor João discutiu com a gente, né? Então, a gente vem de uma origem militarista, higienista, a gente passa por uma concepção esportivista, né? Mas ainda assim numa perspectiva de rendimento, né? E não numa perspectiva de um olhar mais
global para esse indivíduo, né? Quem é esse indivíduo que pensa, que sente. Então, a gente teve um movimento na década de 80, 90, no Brasil, que foi de realmente conhecer outras possibilidades, outros olhares para além de um ensino mais racionalista, um ensino mais tecnicista. Então, é quando a gente tem um boom de ideias, pensamentos, abordagens críticas e que vão dar uma cara diferente, né? Vão juntar essa concepção mais biológica da área e abrir espaços para concepções mais sociológicas, então, históricas. A gente pode falar, então, que a educação física hoje é muito diferente do que acontecia no passado. O nosso telespectador, ele está em casa e talvez ele lembre das aulas de educação física que ele tinha no colégio, que era uma coisa bem militar mesmo, né? O cidadão chegava por último, paga 10, paga 20, né? Faz agachamento, faz flexão. Estava muito associado à questão do sofrimento, da dor, né? E não do prazer e do ludismo, que é algo que a gente vai discutir daqui a pouquinho, entendeu? Hoje a gente pode fazer exercício, a gente pode fazer atividade física, adquirir saúde de uma forma que não seja extremamente imposta, hierárquica, né? Doutrinadora, de uma maneira muito mais livre, não é isso? Se a gente pensar nos métodos ginásticos, por exemplo, a ideia era um estilo comando, né? O professor define o que vai ser feito, como vai ser feito e quando, né? E aí, qual seria a autonomia desse aluno, né? Então, poucas são as possibilidades de decisão, né, desse aluno. E aí a gente começa a ter um avanço para pensar uma educação física agora que é consciente das mudanças sociais que a gente passa e a partir daí pensar formas de cultura corporal, né? Então, saio de um ensino técnico para o ensino que realmente busca formar um cidadão crítico, ativo. Tá certo, ótimo, beleza. Então, e os campos de atuação? Então, o professor falou aqui de bacharelado, de licenciatura, eu queria que a gente comentasse esses campos de atuação. Bem, os cursos de educação física, eles formam na área de licenciatura, ou seja, o professor, para atuar na área escolar, ele recebe... Aquele que vai dar aula de educação física na escola. Vai dar aula... Esse é o licenciado. Exatamente, ele atua exclusivamente na escola, está habilitado, é um curso que hoje ele se desenvolve no tempo de integralização em 3 anos, com uma carga mínima de 2.800 horas e alguns pré-requisitos como estágios na área escolar. Aí já tem uma alteração, parece que para o ano que vem vai passar para 4 anos, exatamente, esse curso ele recebeu uma alteração governamental e a partir já do meio do ano, as entradas que ocorrerão a partir de agosto já vão atender esse requisito governamental, onde que o curso passa a ter, então, um mínimo de 3.200 horas, ou seja, 4 anos. Então, essa formação da licenciatura habilita o professor, é um educador da área escolar. Na escola. E o bacharelado? E o bacharelado é um curso que é regulamentado a partir de 98 e ele se desenvolve na integralização em 4 anos com 3.200 horas mínimas na formação. E habilita o profissional para quê? Ele habilita o profissional, essa área de bacharel, ela é extremamente ampla, porque é bom frisar, e nós vamos discutir isso mais à frente, que o esporte, que até então sempre foi modelo da educação física, ele é apenas um segmento da área da educação física, né? Ele é um componente da área da educação física. Mas o professor de educação física hoje, se formos observar as regras que comandam o exercício profissional, o profissional de educação física, ele atua na área de saúde, na área esportiva, que é extremamente ampla, com vários segmentos, na área administrativa, recreação, lazer, ele pode atuar em hotéis, consultorias, assessoria, auditoria. Ele é extremamente elaboração amplo. De informes técnicos, pedagógicos, científicos, né? Tudo isso está dentro da atribuição do bacharelado. Exatamente, e que possibilita um leque muito grande de atuação, muito grande. Então, por exemplo, quando a gente fala personal training, ele é um bacharel, é isso? Exatamente, um bacharel. Está bem em voga agora a questão do personal training, né? Quando a gente olha, por exemplo, um professor de academia, ele é um bacharel. É um bacharel. Quando a gente olha o professor de educação física dentro da escola, esse tem que ser um licenciado. Ele é um licenciado obrigatoriamente. E o que a gente hoje, né, oferece aqui no Santa e que é muito interessante é essa possibilidade de fazer o bacharelado e a licenciatura. Né? Porque, veja, é muito comum as pessoas entram numa escola, começam a atuar com educação física escolar e, de repente, um grupo de pais se interessa por
trabalhar com uma corrida, por exemplo, se preparar para os 10 quilômetros da tribuna. E aí passa essa a ser uma função de bacharel. Ou o contrário, alguém que de repente está atuando com treinamento, por exemplo, escolinhas de futsal, e aí a escola gosta do trabalho desse professor e quer chamá-lo para atuar na escola. Então é muito comum, né, não existe essa divisão. Então, na nossa prática enquanto educador físico, não existe essa divisão, né? Acho que são possibilidades que, se você tem o bacharel e a licenciatura junto, com certeza te amplia muito. É importante ter as duas habilitações, né? Tá ótimo. Agora a gente falou da educação física escolar. Por que é importante fazer educação física na escola? O nosso bloco está acabando, a gente precisa ser meio ligeiro. Por que é importante a educação física na escola? A educação física é um componente da proposta pedagógica escolar. Através do movimento, o movimento humano é um aspecto importante no desenvolvimento. O professor de educação física, ele tem um papel nessa proposta pedagógica e é bom essa sua pergunta, porque aquela imagem do professor de educação física que conduz uma bola para que os alunos possam jogar diferentes jogos, né, a famosa queimada ou futebol, isso não se restringe à educação física somente a essa atividade, que é uma atividade lúdica importante. É importante que as crianças joguem bola, mas no momento em que a criança joga bola, ela sozinha mesmo se organiza. No momento já diferente de uma proposta onde o futebol ele é utilizado como uma ferramenta de educação para possibilitar uma visão ampla dessa criança enquanto mundo, enquanto companheirismo, enquanto regras, enquanto uma série de fatores. Então mas a educação física dentro da escola, ela potencializa o conhecimento que está sendo gerado dentro da classe? Não, eu acho que também, mas não é o principal objetivo, né? Eu acho que há um conhecimento que é da educação física. Quando a gente olha para as formas de cultura corporal, eu olho para danças, eu olho para jogos, eu olho para lutas, eu olho para ginásticas, e eu vejo toda a construção histórica dessas formas de cultura corporal, eu tenho ali um conhecimento que é da educação física. Então, acho que a grande questão é como é que o educador físico pode usar, né, em conhecer essas formas de cultura corporal, trabalhar para a formação do cidadão crítico. Claro que trabalhos interdisciplinares são importantes com outros professores, mas há um conhecimento que é nosso, que é da educação física e que precisa ser mostrado, que precisa ser apresentado, para que futuramente esse jovem possa escolher, né, como ser um cidadão ativo, ressignificando práticas de cultura corporal que eu conheci. Né? Então, acho que é um momento de ampliar essas perspectivas das formas de cultura corporal que existem. Agora, independentemente dessa autonomia didática e científica, é muito importante a educação física por causa da saúde, não é isso? O desenvolvimento da saúde? Exato. O movimento ele é importante e esse conhecimento, essa formação do professor, essa visão de saúde, essa visão onde que nós temos uma característica de população que o Brasil é um país que envelhece, o Brasil, portanto, é um país que adoece. Tem se observado através de relatórios da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde que cada vez mais os jovens estão dentro de um processo de perda de qualidade de saúde. E a escola, ela tem um papel importante, né? E a educação física um papel predominante para que essa atividade física seja conduzida por um profissional para que possa graduar bem e controlar e apontar essas necessidades cada vez mais presentes na sociedade. Olha, legal. Nós vamos ter que chamar um rapidíssimo intervalo aqui na Santa Cecília TV. Você sabe, os intervalos são curtinhos e a gente já volta com um Rumo de Desafios especial, Educação Física, Esporte e Saúde. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Educação Física, Esporte e Saúde. Para tanto, contamos com a presença da professora pós-doutora Carla Lughetti, graduada e docente da Universidade de Santa Cecília, e do educador físico e psicólogo João Carlos Teixeira de Souza Barros, que é diretor da Faculdade de Educação Física. Eu gostaria que nós voltássemos aonde nós paramos, entendeu? Porque nós comentamos aqui, a educação física, dentro do contexto educacional, é muito importante autonomamente, falando em termos de educação, falamos em termos de saúde.
Afinal de contas, o movimento é extremamente necessário para a saúde, né? Agora, eu gostaria que nós falássemos a respeito dessa construção de valores através da educação física, porque um dos objetivos é exatamente formar cidadãos, né? O sistema educacional não tem só o objetivo de dar conhecimentos técnicos àquele que está se formando, mas, acima de tudo, dar valores humanos. E a educação física, como é que ela participa disso, professora? Eu acho que muito, né? Se a gente pensar no valor social da educação física e do esporte, são inúmeros os valores, né? Se a gente pensar no trabalho em equipe, né? O quanto isso está presente no esporte, na educação física. Se a gente pensar o reconhecer a si próprio, né? O reconhecer ao outro, né? São várias as interações que acontecem e com certeza a gente tem um grande valor. Nos últimos anos, eu venho estudando pessoalmente como é que a gente pode construir espaços de empoderamento por meio do esporte e da educação física. Ou seja, como é que ensinando educação física a gente pode entender o contexto social que esses jovens e crianças estão e a partir daí criar espaços de possibilidades de transformação social, né? Então eu pessoalmente acredito muito no poder que a educação física possa ter não só do ensino dos próprios conteúdos, como a gente falou, né, jogos, esportes, lutas, danças, mas também numa possibilidade de transformação social. Porque, professor, muitas vezes a gente ouve dizer, né, você tem uma criança que dentro da sala de aula ela é irrequieta, ela tem uma energia danada, ela bagunça, e aí recomenda-se, olha, põe para praticar uma atividade física, põe para fazer um esporte. Por que isso é importante? É importante, a escola, ela tem dentro do seu papel esse olhar pleno, global do educando. Né? E a gente observa-se hoje uma quantidade considerável de crianças que têm uma hiperatividade e que requer uma atenção. E a educação física, ela tem esse papel que o professor, e daí a importância da formação com um olhar amplo, técnico, com boa formação, para que ele possa produzir conteúdos, né, ou seja, a aula de educação física, para que faça integrar essa criança de forma plena através de jogos e jogos recreativos ou próprios jogos adaptados para que essa criança possa gastar entre a sua energia, que ela possa canalizar e possa ter um convívio. Então, mas não é só o gasto de energia, não é isso? Não, o gastar energia é importante, que vai chegar em casa cansadinho para dormir bem. Isso. E aí é óbvio, está adquirindo saúde, está desenvolvendo o corpo músculo, esquelético e assim por diante. Agora, a questão dos valores que são adquiridos nas aulas de educação física. Exato, porque quando o professor ele prepara uma aula, não é o jogo pelo jogo, baseado somente nas regras dos modelos, e aí a mudança da educação física, como a professora bem observa, o professor ele atua uma série de situações que ele controla para poder ampliar esse conhecimento, essa vivência da criança para as regras sociais. Né? Então, o cooperativismo, a resiliência, né? A resistência à frustração, a troca, né? O saber ouvir e também o executar dentro de regras. A necessidade de obedecer regras, não é isso? Exatamente. Trabalhar em equipe, como a professora falou, não é isso? E Bolar uma estratégia conjunta para obter a vitória, lidar com a frustração da derrota, né? De ter sido superado, entendeu? Ver o amiguinho feliz porque ganhou e ter que saber lidar com essa situação, não é isso? Eu acho que com isso a gente vai construindo um cidadão pronto para viver, né? Um cidadão que tecnicamente é aquele que conhece os seus direitos e que conhece os seus deveres e as suas obrigações. Então ele é aquele que se locomove bem em sociedade, não é? Uhum. E uma curiosidade, Marcela, é que às vezes, ainda é uma prática muito comum nas escolas, por exemplo, o aluno que não se comporta bem nas aulas na classe, a professora proíbe de ir para a aula de educação física. Infelizmente, isso acontece. E muitas vezes o comportamento dele, ou agressivo, ou um comportamento, né, não tido como dentro do padrão, poderia ser muito bem trabalhado nas próprias aulas de educação física, né, onde há um respeito, há uma necessidade de um respeito pessoal e social. Né? Então, a proibição não é uma coisa que ajuda, muito pelo contrário, né?
com certeza, estar na aula de educação física pode ajudar esse aluno em termos de valores e responsabilidade. Agora, o fato é que todos os cidadãos no Brasil vão passar pela escola. Isso é um direito previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, nós estamos falando aqui, todos vão fazer aulas de educação física, não é isso? Sem dúvida. E aí, componente curricular obrigatório. Se esse trabalho é bem feito, faz com que ele adquira gosto à prática da educação física, à prática da atividade física. E aí depois, quando acabar o sistema educacional, ele busque sozinho as opções. Que aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que é a questão esportiva, né? E que é a questão que envolve, por exemplo, a busca da qualidade de vida. Então, eu queria que nós falássemos a respeito disso. Depois que o cidadão sai do sistema educacional, ele adquiriu a consciência a respeito da importância de realizar atividades físicas para o desenvolvimento da sua saúde, para que ele seja feliz. Onde que ele tem que ir em busca disso? Quais são as opções que ele tem, professor? Então, esse é um dos objetivos da educação física na escola. Ou a própria escola, preparar a construção do cidadão para que ele possa ter uma vida plena em busca do seu desenvolvimento ao longo da sua carreira profissional, ao longo da sua vida. A educação física, ela é um momento especial, porque o brincar para a criança, ela é um componente do seu desenvolvimento psíquico, através da ludicidade, se promove essa construção de equilíbrio do cidadão, do ser humano como um todo, né? Essa formação global. Os conteúdos da educação física, a formação desse professor que recebe essa orientação, essa visão, esse componente de formação embasado cientificamente, através da produção acadêmica, tem como objetivo mostrar esse cidadão com a possibilidade de ser humano. Nós nascemos com um potencial para que nós nos tornemos humanos. É preciso que ele receba um ambiente controlado, e a aula nada mais é do que um ambiente tecnicamente controlado para que a vivência possibilite uma leitura individual da construção desse indivíduo. Um jogo, a aula de educação física, ela é preparada tecnicamente, cientificamente, através de componentes pedagógicos, didáticos, embasados para que essa criança vivencie um ambiente e ela possa ter a leitura a seu tempo dessa construção, do que falamos aqui, de lidar com o outro, das diferenças biológicas e psicológicas dos indivíduos, para que ele possa ir se construindo. Essa é uma das propostas da educação física. E os avanços que a gente teve desde a década de 80, 90, mostram essa educação física bem descrita pelo João. Quando a gente olha para a prática, né, e vai olhar para o que as escolas vêm fazendo da educação física, é que a gente tem um conflito. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, estudos que vão ver motivação de alunos nas aulas, o que a gente percebe é que essa motivação ela começa grande no ensino fundamental primeiro ciclo, e aí ela diminui um pouco no fundamental segundo ciclo e decai bastante durante o ensino médio. Né? Quando a gente olha para o que é feito, né, nas escolas brasileiras, grande parte das pesquisas ainda mostram que há muitas vezes uma repetição de conteúdos. Então a gente chama do quarteto fantástico: vôlei, basquete, futsal e handebol, futebol e handebol. E essa repetição de conteúdos no segundo ciclo do fundamental e no ensino médio é que geram, né, muita desistência ou uma marginalização da nossa educação física. Né? Então, hoje o que eu vejo é que a gente vive no Brasil um avanço muito grande teórico sobre como deveria ser a educação física na escola. Então, a gente tem abordagens que são abordagens como a crítico-superadora, crítico-emancipatória, abordagens muito boas, mas quando a gente vai para a prática, para ver o que é feito, a gente ainda não consegue dar conta dessas novas abordagens que chegam. Então, a gente tem práticas ainda tradicionais, ainda oriundas dessa fase militarista, ainda vindas desse período ginástico, dessa fase esportivista. Então, o que eu percebo é que talvez a gente precise trabalhar mais, né, na formação desses graduandos, a gente precise mais tempo na história, para que a gente possa efetivamente ter essa educação física que impacte
no ser humano. Então, né? a gente pode falar que, de uma maneira geral, a sociedade, aí eu vou recortar o sistema educacional talvez ainda não reconheça a importância da educação física como ela deve ser importante. Porque a gente vive uma sociedade onde todo mundo passa pelo sistema educacional, todo mundo faz aula de educação física, e na contramão dessa consciência que todos devem adquirir nessa formação, a gente vê, por exemplo, uma epidemia de obesidade, não é isso? E a epidemia de obesidade, ela está intimamente associada a uma má alimentação, a uma má qualidade de vida de uma maneira geral, mas certamente a ausência da atividade física. Porque aquele cidadão que se preocupa com a sua saúde, ele vai procurar se alimentar bem e vai realizar atividade física. No entanto, pela falta de consciência, o cidadão pega, olha, vou ter que andar 2 quadras, tira o carro de casa. Ou então não sobe 2 andares de escada, vai subir de elevador. É porque ele não tem consciência a respeito disso. Talvez a educação física precisasse ser mais valorizada para que ela cumpra esse papel de conscientizar o cidadão, não é isso? Então, esse é um dos papéis, né? Claro que agora nós temos aí uma nova proposta de base nacional comum curricular, que passa a partir de 2019, efetivamente, ela modifica isso. O nosso país sofre porque nós nunca tivemos uma proposta de Estado, e sim propostas de governo que vão se alternando e não se consegue chegar a uma linha que dê continuidade, que possa discutir os grandes temas da educação. A educação física está inserida aí. Com relação à área de saúde, né, há uma mudança social, onde que os hábitos e costumes vão sofrendo modificações, e se observa de forma preocupante que o jovem brasileiro, cada vez mais, ele, de uma idade já precoce, apresenta uma série de doenças causadas por um hábito não saudável, né? E essa questão da educação é que na escola vai se promover isso. Por isso, as propostas da educação física, dentro desses novos parâmetros, onde que vai fazer o seu papel de levar esse conhecimento à criança para que ela adquira, então, uma consciência e que reproduza isso dentro da sua família, né, para que ela possa, então, adquirir novos hábitos. Então, professor Acácio, eu gostaria de dizer isso, né? As crianças e os adolescentes, antigamente, ficavam na rua até tarde, os pais, muitas vezes, iam ter que sair, né, para pegar um menino com o tampão do dedo arrebentado, jogando bola na rua, não é isso? E hoje, o que acontece? Hoje, se bobear, o pai fica agoniado, desesperado, porque o filho está grudado num equipamento eletroeletrônico, jogando o dia inteiro. Quer dizer, deixou de praticar esporte para poder, muitas vezes, ficar dentro de casa jogando um eletrônico. Aí a gente vê exatamente isso, as gerações que estão sendo formadas, por exemplo, de atletas no Brasil, que antigamente tinham esse aspecto da malandragem brasileira construída na rua, e que hoje está sendo construída dentro das escolinhas, e que já alterou a característica, por exemplo, que é desenvolvida no futebol brasileiro. Estou citando apenas a questão do futebol, que é um exemplo que a maioria dos telespectadores conhecem, né? Onde entra a educação física nesse aspecto todo, entendeu? E eu queria também que você aproveitasse o gancho para falar a respeito da prática formal e da prática não formal, né? Porque existe aquela prática formal das regras e assim por diante, mas existem as práticas não formais. A gente vê à noite na praia, por exemplo, de Santos, inúmeras assessorias realizando práticas não formais também. Então, eu gostaria que você comentasse a respeito disso. Se a gente pensar hoje, com o advento da tecnologia, realmente a gente tem um espaço, quase que uma concorrência, né, com o educador físico, com as novas tecnologias, em que a gente precisa realmente encontrar espaços para motivar essa criança e jovem, né? Eu tenho uma colega que hoje nos Estados Unidos, ela atua muito com jogos eletrônicos e como transformar jogos eletrônicos nas aulas de educação física. Então, um conteúdo nosso é jogos. Então, como eu posso pensar nessa adaptação dos jogos eletrônicos para dentro da aula? Né? Então, a ideia do game over, a ideia do tapetinho, né, e dançar no tapete, enfim, claro que teria que trazer para cá pensando nessas transformações culturais, mas é preciso que esse professor esteja mais antenado às novas tecnologias. Não adianta brigar com ela, né? Não, por exemplo, como é que eu uso o telefone celular para eu ver um vídeo ou, de repente, gravar uns aos outros em determinada atividade na educação física escolar? Como é que eles usam câmeras para fotografar barreiras que eles têm para fazer esporte?
Então, como é que eu uso a tecnologia para dentro da aula de educação física? Acho que esse pode ser um caminho e não brigar com isso, né? E com certeza, acho que a educação física escolar, ela tem um papel muito grande em pensar esses esportes, em oferecer aos alunos conhecer esses esportes também informais, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu adoro remar, eu faço canoa havaiana. E essa canoa havaiana eu fui conhecer depois da educação física. Agora, com certeza, a educação física escolar poderia ser um espaço para que eu conhecesse a canoa havaiana, para que a gente conhecesse esportes ou atividades que a gente faz ao ar livre, as práticas corporais de aventura, né? Então, por que não conhecer o Le Parcours né, nas aulas de educação física, né? Então, skate, criar espaços para eu conhecer práticas informais. Agora, como é que fica essa questão, professor, da qualidade de vida? A gente vê, por exemplo, uma competição que chama muita atenção, é muito forte, como, por exemplo, os Jogos Regionais do Idoso, Jogos Abertos do Idoso, né? Onde o idoso está indo lá com o espírito de competição, mas que, na verdade, existe por trás disso a busca da qualidade de vida, né? Então, como é que fica a importância do desenvolvimento de atividades como essa, por exemplo, na consolidação da saúde do ser humano? Isso é importante porque tanto essa observação da professora e a sua questão nos obriga, enquanto responsáveis por direção de cursos de formação de professores, observamos a sociedade a todo momento para que as propostas pedagógicas de formação elas passem por alterações. Nós estamos recebendo esse ano na universidade alunos de todos os cursos que nasceram no ano de 2000. Ou seja, uma geração que tem um contato inicial de vida até esse momento altamente tecnológico, né? A geração do telefone celular e do computador e que isso da comida industrializada, das noites mal dormidas. Isso é a sociedade e nós temos que nós estamos atentos e alteramos as propostas pedagógicas para poder mostrar o que a professora observou para o aluno que vai ser um futuro professor. Com relação a essa prática saudável que busca qualidade de vida, principalmente no idoso, é uma questão de cultura, né? Porque nós vivemos numa região de praia plana que possibilita uma série de desenvolvimentos. Com o dobro da média da população idosa que se vê no Brasil, né? Santos é uma cidade de idosos. A região, de uma maneira geral, né? Uma cidade de idosos e que possibilita essa prática. Isso é uma questão de cultura, né? Porque o idoso hoje, ele não fica mais recolhido como no passado não tão distante, né? Então, ele tem a possibilidade de práticas e ao ponto de termos dentro dos cursos de formação uma especialidade que é a educação física para idosos, né? A educação física na terceira idade é uma disciplina, né, que trabalha de forma multidisciplinar para que possa oferecer programas. Então, eu acho que essa integração das gerações, né, da criança, do idoso, do adulto, dos homens, das mulheres, do deficiente, a educação física ela tem esse condão de abraçar todo mundo, né? Em muitas atividades é possível que todo mundo esteja junto, né? E acho que esse é uma virtude da educação física, porque afinal de contas a gente está falando do desenvolvimento da saúde, da qualidade de vida, e nada melhor para um idoso do que ele estar junto com as demais gerações, passando a sua experiência, passando a sua vivência e, acima de tudo, construindo a felicidade, sendo feliz, né? Olha, nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo aqui na Santa Cília TV. Voltamos já com Rumos e Desafios especial Educação Física, Esporte e Saúde. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Educação Física, Esporte e Saúde, com a presença do diretor da Faculdade de Educação Física aqui da Universidade de Santa Cília, João Carlos Teixeira de Souza Barros, e da pós-doutora formada na Unisanta, a doutora Carla Lugetti. Eu gostaria que nós falássemos um pouquinho aqui a respeito do esporte de rendimento, né? Porque as pessoas, de uma maneira geral, atrelam muito a questão esportiva ao rendimento, ao alto rendimento, na verdade, que é a busca de resultados. Mas o esporte não é só isso. Aliás, nós estamos falando exatamente isso no programa, né? Educação física e esporte está muito associada à questão da qualidade de vida,
questão da saúde, a questão do desenvolvimento de valores. Agora, o esporte de rendimento, muitas vezes, não passa bons valores para a população, não é isso, professor? O que é importante frisar é que a atividade física é uma proposta e o esporte competitivo de alto rendimento, que ele é precedido por um programa de formação, de iniciação esportiva, e que deveria, a meu ver, seguir todo um processo, né? Já visto que para se formar um atleta de alto rendimento, em média são 10 anos de trabalho, onde uma criança, um jovem se inicia, dependendo da modalidade, dependendo da solicitação energética dessa modalidade, dos movimentos, ele recebe um programa progressivo, de acordo com o seu desenvolvimento, seu crescimento, para que ele possa, então, atingir uma performance e, a partir de então, ele recebe treinamento para desenvolver valores físicos e técnicos para poder executar esse movimento dentro de uma determinada solicitação, de acordo com a modalidade. O esporte de alto rendimento, ele deve ser visto com muito critério e cuidado, porque essa repetição, o limiar do saudável e patológico é muito próximo, né? O treinamento, ele tem que ser muito bem dosado, porque o atleta ele é submetido a um ambiente altamente estressante, onde que se procura pelo vencedor, né? O esporte, ele busca o campeão. Ele quer saber quem é o mais rápido na água ou na terra, ele quer saber ou no ar, ou quer saber quem que faz mais gols. Esse é o objetivo. E esse atleta ele vai ser aplaudido por isso, né? É um segmento da educação física e é uma proposta muito específica e muito metodológica, onde que a ciência atua permanentemente, inclusive para preservar esse indivíduo, né? Porque o esporte, dependendo da modalidade, você vê o futebol americano, é um esporte de contato, dentre outros, né? Os esportes que têm um contato e que geram lesões, geram sequelas, e isso deve ser muito bem observado a todo tempo. Talvez, Marcelo, até uma visão do corpo como um corpo máquina, né? Esse corpo que não pensa, não sente, aquele corpo que só reproduz, né? Então, se a gente não tomar cuidado com esse limiar no esporte de alto rendimento, a gente pode passar para esse outro lado, né? Hoje, por exemplo, a gente tem índices de doping muito grandes no esporte amador. E a gente pensa, o esporte amador, né? Então, desde triatlon ou biatlon, as corridas, ciclismo, né? Então, por que isso acontece? Então, as pessoas, mesmo num esporte que não deveria ser de alto rendimento, têm uma visão de rendimento máximo, né? Então, o esporte, na verdade, ele não é ruim, né? Ou bom. O esporte é o que a gente faz dele, né? Então, enquanto fenômeno sociocultural, né? Como a gente trata esse esporte de maneira a gerar saúde, né? Agora a gente vê, principalmente no período de Guerra Fria, né? Os blocos comunista e capitalista competindo, principalmente nos Jogos Olímpicos, nos campeonatos mundiais, em busca da vitória, porque de alguma certa maneira legitimavam os seus modelos. E aí prolifera exatamente, isso veio à tona depois, né? Mas uma grande indústria de doping no bloco comunista, não é isso? Onde se queria construir o resultado a qualquer custo. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro. O esporte não deveria partilhar de valores assim, não é isso? O esporte ele tem uma filosofia do fair play, de algumas cenas que a gente observa nos Jogos Olímpicos, principalmente, ou em campeonatos mundiais, onde que um atleta acaba ajudando o outro, olhando para aquele ser humano que é o seu oponente, mas que naquele momento ele ampara. Um grande exemplo disso é o Vanderlei Cordeiro, né, um corredor de maratona que nos Jogos Olímpicos foi segurado, né, por um padre irlandês no meio da maratona. Ele estava em primeiro lugar, né, e acabou chegando em terceiro só. E depois foi laureado pelo Comitê Olímpico Internacional com uma grande honraria por não ter desistido da prova e ter persistido na busca desse resultado, né? Exato. Esse é o esporte pleno na sua concepção filosófica, justamente de mostrar o ser humano vencendo ou superando dificuldades ou a resiliência de um atleta. A noção de esporte teria que estar associada à questão de desenvolvimento de saúde, não é isso?
Isso. Aí quando a gente vê o esporte de alto rendimento, que é o que a gente está falando, né? Muitas vezes o cidadão, para obter resultado, ele acaba danificando sua própria saúde. Por isso que deve ser uma proposta muito bem controlada para que preserve esse executante. Né? Esses programas aqui na universidade, nós temos um programa muito bem sucedido de formação de atletas de alto rendimento na modalidade de natação, com vários resultados e atletas campeões do mundo. A todo momento nós participamos, integramos seleções, porque esse programa é desenvolvido desde a iniciação com uma equipe multidisciplinar que respeita esse ciclo de desenvolvimento para que esse atleta possa ter a sua performance controlada. Existe um limite e isso, essa questão da opção de usar doping ou não vai muito da formação. Vai muito de forma como ela é solidificada na formação, nos valores que esse esporte prega, né? Portanto, um professor que tenha princípios de formação muito bem desenvolvidos, muito bem solidificados, porque ele vai transmitir isso, sim, para que os atletas façam suas escolhas. Olha que legal, a gente atrela as questões éticas de uma profissão regulamentada, Exatamente. né? Um dever do educador físico de agir dessa maneira. Exatamente. Né? E principalmente nós que fazemos um esporte dentro de uma universidade que tem uma proposta de educação, o esporte ele é um componente da formação educacional. E esses valores eles são muito bem fundamentados e muito bem controlados, né? Para que os treinadores, que são professores de educação física, esses valores são cultuados permanentemente como proposta. E vários clubes também, depende do profissional, depende da formação, depende como ele... Né, uma medalha, ela deve ser muito bem ponderada. Né? A que custo essa medalha? Né? Você abordou no seu argumento da questão do uso político do esporte, ou seja, do uso político, do uso econômico. O esporte ele permite uma série de leituras. Né? A nossa proposta enquanto educadores, enquanto professores, é que esse indivíduo participe desse importante segmento, desse fenômeno social do esporte mundial. Né? O mundo para que possa haver justamente quem é o mais rápido. Né? O mundo festeja ou chora, né, o seu país, a sua bandeira, mas a integridade, né, principalmente pela visão da educação física, ela não pode perder esse viés de olhar o ser humano que está ali e que não é uma máquina como professora, ele é um ser humano e deve ser preservado. Agora, professora, os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos eles são um evento esportivo, são um evento financeiro, econômico, é um evento social, um evento de entretenimento. É um evento de grande magnitude, né? Hoje, o que a gente percebe é que cada vez mais, né, há um crescimento e muito se fala, inclusive, do quanto isso de legado gera para a população, né? Então, se a gente pensar na educação física escolar, que a gente discutia no bloco anterior, o quanto que pensar, né, um grande evento pode ajudar a aumentar o número de pessoas interessadas no esporte, por exemplo, né? Hoje o que a gente tem, né, pelo menos na literatura, é que não existe um legado direto, né, de grandes eventos. Você pode criar ações ou criar intervenções para gerar esse legado, né? E aí eu gosto sempre de dar o exemplo no Reino Unido, né, onde eu fiz parte do doutorado. O Reino Unido ele fez todo um processo de usar, né, dessa vinda dos Jogos Olímpicos para criar um legado. Então, eles começaram a investir na ideia de clube-escola. Então, eles criaram um programa que antecedeu os Jogos Olímpicos e que aí teve um grande boom durante os Jogos Olímpicos e que perdura até hoje. Né? Então, houve sim um legado, né, desse evento lá no Reino Unido, mas oriundo disso, de se ter pensado isso antes e depois. A Alemanha também é um exemplo interessante que usou atletas para visitar escolas, né, e aí criar esse legado também, né? Então, grandes eventos, Copa do Mundo ou Olimpíada, eu acho que eles são fundamentais para a população, mas desde que a gente tenha políticas, né? Então, quer dizer, por trás do grande evento, né, tem exatamente o objetivo de desenvolver saúde, desenvolver educação na população através do esporte. Né? Agora, o Brasil sediou, aliás, a década foi a década do esporte, né, no Brasil.
várias competições internacionais aconteceram, dentre elas a Copa do Mundo e depois os Jogos Olímpicos. E aí falou-se muito a respeito do legado que essas competições deixariam no Brasil. Afinal de contas, nós sediamos e gastamos muito dinheiro para poder sediar essas competições. O que se pode falar em termos desse legado no Brasil? Infelizmente, esse legado ele não ocorreu, né? É um uso político de um grande evento, ou de eventos esportivos, né? Que, como a professora observou na Inglaterra, a preocupação com o legado ela é preparada antes do evento, de forma bem diferente de ter o evento para depois ver que tipo de legado ele poderia ou deveria deixar, né? É uma cultura totalmente diferente, né? Nós temos aí uma conta estratosférica a pagar, que se observa hoje no Rio de Janeiro, infelizmente, todas as praças esportivas que foram utilizadas nos Jogos Olímpicos, que são praças esportivas de altíssima qualidade, né, tecnológica, e que estão abandonadas. O Estado não tem como sustentar isso, né? Então, é o jogo pelo jogo. O Estado tentou sustentar? O Estado criou políticas públicas para poder ocupar esses espaços? Não, acho que não. Ou sequer nem houve essa criação? Nem houve, porque... O Rio passou por um período terrível agora. Aliás, o ex-governador que governou o Estado durante todo esse período está preso, Exato, acusado de ter praticado as coisas mais ilícitas que a gente pode imaginar governando o Estado do Rio de Janeiro. Exato, nós estamos vendo isso aí diariamente nos noticiários. O que nós da educação física sentimos é a perda de um grande momento, de uma mudança radical, de uma proposta do esporte como educação. Ocorre que nos países desenvolvidos, como Inglaterra, Alemanha e outros, a educação é uma proposta de Estado, não é uma proposta de momento, uma proposta de situação. De governo, de partido, ou, enfim, daquele que ocupa a cadeira no momento, né? Então, ela frisa bem, né? Prepara para que possa, então, seguir. Agora, eu queria dar uma guinada, né? Saindo daquilo que foi mal feito, daquilo que deu errado, daquilo que foi mal investido, que gera consequências financeiras e econômicas para nós, eu queria trazer para um outro mundo, que é o mundo exatamente da universidade, da realização dos Jogos da Unisanta, né? Que esse ano tem a sua 35ª edição, não é isso? São 35 edições de uma competição organizada pela Universidade de Santa Cília. Então, eu queria que nós falássemos a respeito disso, professora. Eu particularmente, joguei 4 anos, né? Os Jogos da Unisanta. Eu joguei 1 ano. Né? 2 vezes a gente conseguiu ser campeã e 2 vezes fomos vice, mas foi, com certeza, uma das experiências mais espetaculares que eu vivi. Porque enquanto graduanda, né, na época aqui no curso da Unisanta, a gente vê essa possibilidade dos Jogos da Unisanta como grande possibilidade de interação, né? Então, e hoje eu acompanho os alunos também, que a gente sempre, né, nas finais assiste os jogos, e a gente percebe o quanto é importante para a criação da identidade desse aluno, né? Torcer pelo colega, realmente um ambiente festivo, tem todo um ritual, né? Então, acho que são jogos que realmente fortalecem essa identidade nos cursos e, com certeza, disseminam um esporte que tem, claro, um evento competitivo, mas, ao mesmo tempo, um grande momento social. São os Jogos Olímpicos Estudantis, é isso, professor? Exato. Muitas modalidades, né? Sim, e isso é um momento muito especial porque são 35 anos. A proposta... 35 anos, mais de 30 instituições educacionais da Baixada Santista inteira que vêm disputar a competição em mais 30 e poucas modalidades, não é isso? Eu arrisco com certeza que no país, uma instituição privada, não existe nenhum outro modelo. A universidade, ela, tradicionalmente, e por que dessa proposta? Que é justamente ter no esporte como uma ferramenta que compõe a formação de pessoas. Não existe o esporte universitário no país. Estamos falando de um país
como o Brasil, e as O pessoas esporte é costumam... feito no sistema educacional, mas até o educacional. ensino fundamental, Exatamente. male no ensino médio, quando a gente fala do esporte universitário... Isso, infelizmente, nós não temos no Brasil, por falta de uma política de educação, onde que vê o esporte como um componente de formação, a universidade vai dar um exemplo, porque é extremamente trabalhoso, custoso, mas que mantém uma tradição. E que se observar o período de jogos, a harmonia que existe, né? As regras que são obedecidas, os jogos, como a professora observou, é um momento onde que... De muita vibração, mas ao mesmo tempo de muito respeito. De muito né? respeito, e é possível fazer, mas isso só é possível quando a instituição tem uma vocação de aliar o esporte como uma ferramenta de educação. Né? Então, e por isso que ela existe há 35 anos. Né? É um momento muito especial e onde que o aluno ele pode participar, como a professora que fez a faculdade, e eu costumo sempre falar da professora Carla, que é um exemplo assim, de muito orgulho para todos nós, né? Que era uma aluna que chegou, jogava muito bem futebol, né? Ela veio aqui para jogar futebol, e aqui no curso ela descobriu a educação física escolar. Ela vai me corrigir se eu estiver errado. Ela descobre a educação física escolar, mas ela veio, participou de jogos, foi campeã, foi vice-campeã, ela estava no momento e a formação possibilitou. Os jogos fazem parte. E hoje é uma pós-doutora. É uma pós-doutora. Então, os jogos fazem parte porque o aluno da engenharia, o aluno da arquitetura, o aluno da fisioterapia, ele tem a possibilidade de um momento especial que ele sai da parte acadêmica para a parte esportiva. E o que é interessante é isso, né? A Universidade de Santa Cília, que é exemplo em várias áreas, por exemplo, a gente podia falar em questões relacionadas ao meio ambiente, a própria educação em si, mas a gente tem um campus que tem um esporte encravado dentro dele, né? Então, o campus da Universidade de Santa Cília é uma coisa que você está indo dar uma aula na faculdade de Direito, por exemplo, de terno e gravata, e passa do lado de alguém que está de maiô, porque está indo lá fazer uma aula de natação, né? A gente tem os ginásios poliesportivos dentro do campus, as coisas acontecem dentro do campus no nosso dia a dia. Então, isso de fato é uma riqueza e a gente vê esse momento que são os Jogos da Unisanta, que são efervescentes, né? Porque envolvem, por exemplo, os alunos da faculdade de jornalismo, de publicidade e propaganda, de multimídia, que vão fazer a cobertura de tudo isso e gerar material. Então, há uma grande integração, né? Numa universidade que acredita efetivamente no esporte, como foi dito aqui, né? Que forma atletas e que chega ao ponto de ter uma das melhores equipes de rendimento no Brasil, do Brasil, quiçá do mundo. Está aí a Ana Marcela, aluna da Universidade de Santa Cília, tricampeã do mundo, entendeu? Que nos últimos Jogos Olímpicos, apesar de não ter atingido o grande objetivo da medalha olímpica, quem conquistou foi a Poliana Okimoto, também nadadora da Universidade de Santa Cília. Certamente a Ana é uma atleta, ela e outros, certamente são atletas com grandes perspectivas de virem a medalhar nos próximos Jogos Olímpicos. Certamente estaremos todos torcendo bastante. Olha, o Rumos e Desafios Especial Educação Física, Esporte e Saúde fica por aqui. Eu agradeço a presença do diretor da Faculdade de Educação Física e Esporte, João Carlos Teixeira de Souza Barros. Muito obrigado, Marcelo, pelo tema e pelo convite. E eu agradeço também a presença da pós-doutora, da professora Carla Lughetti, formada aqui na Universidade de Santa Cília, motivo de honra e orgulho ter contato com a sua presença aqui, professora. Muito obrigada, Marcelo, foi um grande prazer. Tá ótimo. Então eu devo lembrar você, telespectador, né, que além das inúmeras escolinhas que são desenvolvidas aqui na universidade, como por exemplo, escolinhas de natação, hidroginástica, musculação, basquetebol, futebol de salão, voleibol, handebol, karatê, judô, capoeira e tênis de mesa, o curso superior em Educação Física e Esporte da Unisanta acaba de completar 20 anos de uma vida muito intensa. Na Unisanta também são desenvolvidos cursos em nível de pós-graduação, como por exemplo Fisiologia, Treinamento de Força e Educação Física Escolar. Saiba mais acessando www.unisanta.br. E você em casa já sabe, continue conosco. A Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.